professora Valdiana, com vocês agora a aula de leitura, interpretação de texto, tá certo? Uma possibilidade de você treinar sua leitura, que é muito, muito importante para sua compreensão e produção textual também, tá certo? E, claro, reconhecer os elementos gramaticais, então é uma harmonia perfeita. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa acolhida, tá certo? Pedindo para você essa proximidade com Deus mesmo, que você possa, sempre que possível, fazer um pedido, fazer um agradecimento, não falar coisas ruins, sempre ter essa sintonia boa com Deus, pedindo saúde e proteção para a sua família. Feito isso, pegue sua agenda, tá certo? Seu módulo 1, né, onde está presente a indicação da nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Anota aí na sua agenda a correção da atividade da página 87 e 89. E nós vamos dar continuidade ainda com leitura e interpretação de texto do 91 e 92, tá certo? Então, vamos lá. A correção de texto hoje é da página 87 a 89. E a gente começa pela interpretação escrita, tá certo? Vamos lá. Página 87, interpretação escrita. De acordo com o texto, qual foi a principal motivação dessas mulheres inventoras? Olha, ele está lhe dizendo de acordo com o texto, não é a sua opinião. Com o texto, você vai se reportar ao texto para você encontrar a sua resposta. Elas queriam encontrar soluções para facilitar a rotina das pessoas. Essa é a indicação da resposta. 2. Além do bote salva-vidas, quais outros apetrechos foram criados por Maria Beasley? Os aquecedores de pé e uma máquina de barril, útil para a preservação de alimentos. Ponto final. 3. Quem foi a primeira mulher afro-africana a receber uma patente nos Estados Unidos? Sarah E. Gold. Qual invenção ela criou? São duas perguntas. Ela criou uma cama de gabinete dobrável. 4. O Kevlar é uma fibra sintética leve e resistente. Esse material foi acidentalmente criado. Quem é a inventora deste invento? Stephanie Kwolk. Onde ele é aplicado? Em cintos de segurança, construções aeronáuticas, coletes à prova de bala, linhas de pesca e vários outros produtos. Agora, página 88. Você está acertando? Está gostando da nossa correção? Não é para fazer atividade junto comigo, tá certo? Tem que ter lido antes, tem que tentar acertar, saber se você está conseguindo ler e interpretar corretamente, tá bom? Importante que você tente fazer sua atividade. De acordo com as informações do texto, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. A primeira, tudo baseado no texto. Teve dúvida? Bota no texto, não tem preguiça não. A primeira máquina de lavar louças automática foi patenteada em 1886? Verdade, está lá no texto. Grifei no meu, viu? Lilia projetou a saída de incêndio em 1887? Falso. A seringa criada por Letitia tinha um desenho adequado para ser usado apenas com a mão? Verdadeiro. Os sinalizadores noturnos foram uma ideia concebida totalmente pela empreendedora Martha Wollstone? Falso. 6. Logo abaixo do título há um pequeno texto chamado Linha Fina. Releiam. Utensílios e ideias inovadoras imaginadas por inventoras que simplificaram tarefas básicas na rotina das pessoas. Com que objetivo a linha fina é empregada em um texto como o que você leu? Assinale a alternativa correta. Primeiro quadrinho. Complementar o título apresentado, mais informações sobre o que será tratado no texto. Muito bem, essa é a resposta correta. 7ª questão. Além do título, o artigo lido foi separado em blocos de textos marcados por intertítulos. Sublinhe os intertítulos do artigo lido. E aí, pessoal? Vamos lá? Você vai voltar para o seu texto e você vai sublinhar essas questões. Aí, quais são os que nós temos? No primeiro, no bote salva-vida, a gente vai marcar o quê? O que a gente marcou aí? O próprio nome, patente. E o bote salva-vidas. No segundo, cama de gabinete dobrável, lá na página 84. Depois, corretivo líquido, fraldas descartáveis, Kevlar, tá certo? Lava-louças, lixeira com pedal. Professora, eu também posso fazer isso no meu? Pode. Saída de incêndio, seringa médica, sinalizador noturno, tábua de passar. Ok? Então,
Essas foram as respostas que nós sublinhamos lá no texto, né, que são os intertítulos, aqui dá o início para depois continuar o texto. Com que função eles são utilizados? Porque eles estão organizando e destacando, né, determinadas informações, para dar ao leitor a ideia do que ele vai ler, do que assunto vai ser abordado em cada bloco do texto. Ele está bem dividido. 8. Esse artigo expositivo foi publicado no site da revista Galileu. Quem são os possíveis leitores desse artigo? A comunidade científica e o público em geral. Em que outros veículos de comunicação textos como o que você leu podem ser publicados? Podem ser em livros, jornais, sites, blogs, né? Os sites da internet, tá certo? 9. Apesar de ter sido patenteada no ano de 1876, a máquina de lavar louças tornou-se popular somente muito tempo depois. O autor cita que as pessoas começaram a utilizá-la após uma mudança de costume em relação ao trabalho doméstico. O que poderia ter sido essa mudança? Acho que as pessoas passaram a pensar em gastar menos seu tempo com afazeres domésticos, a fim de dedicar-se às outras atividades, tá certo? Pode ser uma resposta. Professora, não dei essa, dei algo parecido. Tudo bem, paga não, deixa aí. Releia o seguinte trecho do texto. Sem sabermos muitos dos utensílios e tecnologias que ajudam a salvar vidas ou que usamos todos os dias, foram imaginados pelas mentes criativas de mulheres inventoras. Muitos apetrechos úteis nasceram a partir de ideias de engenheiras, cientistas e outras mulheres motivadas a facilitar a rotina das pessoas. A quem os verbos destacados nesse trecho se referem? Ao autor e aos leitores do texto. Bem simples. Observe a expressão destacada na frase a seguir. A patente do produto, no entanto está em negrito. Creditou a invenção ao marido e citou seu nome apenas como administradora. Que ideia a expressão em destaque apresenta no contexto acima? Explique. Uma ideia de oposição, tá certo? No entanto, pois explica que, em vez de o crédito de patente ter sido da inventora, ele foi dado ao marido dela. 12ª. Assinale a alternativa correta em relação ao objetivo da publicação desse artigo expositivo. Lembrando para você que artigo expositivo é um gênero, tá certo? Que divulga informações acerca de determinado assunto. Ele pode ser publicado em livros, revistas, sites, tá certo? Em jornais, em vários veículos de comunicação. Então, vamos lá. Qual foi o objetivo? Instruir, expor informações ou narrar uma história? O que você acha? Isso, acertou quem disse expor informações sobre mulheres inventoras e suas invenções, tá certo? E a 13ª, que é a sua opinião. Qual é a importância de publicar textos com o tema exposto no artigo que você leu? Acho que é importante a gente saber valorizar, né, o papel da mulher, a função da mulher na sociedade, na nova versão da sociedade que ela está inserida, tá certo? Então, a mulher, ela luta, né, por um reconhecimento de igualdade, tá certo? E esse é o objetivo do que o texto nos faz, nos pede essa reflexão. Acho que a mulher, ela tem total capacidade de lidar com trabalhos tanto quanto os homens, tá bom? E aí, você, como atividade indicativa, né? Aí, ó, você vai, certo? Aí tem o nosso livro mesmo, tá certo? 90 a 91, módulo de leitura, tá certo? A atividade é do módulo, certo? 90, 91, ok? Próxima aula, a gente volta com a correção. Não esqueça, pegue seu módulo, leia o texto antes e responda as questões bem organizado, tá certo? Capriche na leitura. Eu quero corrigir você acertando tudo. Um abraço e até